Ninguém esquece a primeira vez em que sente que o dinheiro está olhando de volta. Não é como nas histórias exageradas, em que as notas ganham boca e olhos. É algo mais sutil. Um silêncio que pesa no ar, como se cada moeda guardasse um segredo antigo e estivesse esperando o momento exato para revelá-lo. E foi justamente esse silêncio quase dourado que acompanhou aquele amanhecer estranho, quando ele abriu a carteira e teve a impressão absurda de que aquilo ali tinha vontade própria. Uma vontade que o julgava. Talvez tenha começado antes, muito antes. Quando criança, vendo os adultos brigarem na cozinha enquanto a luz amarelada os deixava com sombras enormes na parede. O dinheiro some, escapa. Diziam como se o dinheiro fosse um espírito indomável, uma entidade capaz de ouvir, fugir, castigar. E ele, pequeno demais para entender, cresceu acreditando naquilo. Cresceu curvando a cabeça para algo que nem forma tinha. E agora, já adulto, era como se o dinheiro apertasse sua garganta com mãos invisíveis, toda vez que ele tentava tomar uma decisão simples. Menos, como se estivesse acima dele, como se fosse um deus faminto, daqueles que nunca se satisfazem. Foi nessa manhã, enquanto o café esfriava na xícara, que algo estranho aconteceu. Um ruído que não combinava com nada naquele ambiente. Um tilintar, leve, insistente, vindo do quarto. Ele caminhou devagar, o chão rangendo sob seus pés, como se a casa inteira estivesse prestes a confessar um segredo. No criado mudo, uma única moeda girava sozinha. Girava com perfeição, como se uma mão invisível lhe desse impulso. Ele parou à porta, sem respirar. Por um instante achou que era imaginação, cansaço, algum truque da luz. Mas não era. A moeda girava. E o mais inquietante era que ele tinha certeza absoluta de que não a tinha deixado ali. A moeda caiu de repente, fazendo um som seco contra a madeira, como se estivesse encenando algo, um aviso, uma ameaça, um pedido. O ar pareceu mudar, tornando-se ligeiramente mais frio, e por um breve momento, ele sentiu aquela sensação desconfortável de ser observado. Não por alguém, mas por alguma coisa. E a velha crença voltou como um sussurro. O dinheiro manda, o dinheiro decide. Só que, desta vez, havia uma diferença. Pela primeira vez em anos, ele percebeu que algo nessa história estava errado, profundamente errado. Como se a vida inteira tivesse sido construída sobre uma fundação que agora começava a rachar. A inquietação virou uma pergunta silenciosa, quase dolorosa. Quem colocou o dinheiro nesse pedestal? Quem ensinou ao mundo inteiro a templou como se fosse um rei cruel? E mais importante, por que ele mesmo nunca questionou isso? A moeda caída no criado parecia responder, mas de forma enigmática, oferecendo apenas um enigma que não podia ser ignorado. Talvez o dinheiro nunca tivesse poder algum. Talvez alguém tivesse entregado esse poder a ele. Mas quem? E enquanto ele encarava aquela moeda inerte, algo dentro dele, bem fundo, começou a despertar, não uma resposta, mas uma suspeita antiga, como se houvesse um caminho escondido no escuro, esperando ser revelado a qualquer momento. Um caminho que talvez começasse ali, exatamente naquele instante, em que um objeto tão simples desvendava uma verdade que ele nunca ousou encarar. Agora me diga, você já sentiu que o dinheiro comandava sua vida de um jeito estranho? Quase sobrenatural? Coloque aqui abaixo nos comentários, quero saber se essa sensação também já passou pela sua mente. Ele passou o resto do dia tentando fingir que aquilo não o afetara. Tentou ignorar o significado daquela moeda girando sozinha, como se fosse um truque da mente cansada. Mas a verdade é que algo interno tinha sido deslocado, como uma gaveta secreta, que se abre sozinha depois de anos fechada. O mais curioso é que nada externo parecia diferente, menos as ruas eram as mesmas, com pessoas apressadas carregando sacolas, preocupações e sonhos amassados no bolso. Mas havia um detalhe sutil que só ele percebia. Era como se cada rosto carregasse uma sombra, uma pequena dobra de preocupação que denunciava algo em comum, uma dependência silenciosa, quase vergonhosa. Todos pareciam servir a algo que não estava visível, mas que apertava seus ombros com força. Ele começou a reparar no ritmo das conversas
ao seu redor. Era um ritmo ansioso, um tom quase suplicante. As pessoas falavam do dinheiro como falariam de um parente distante e temperamental, alguém que você precisa agradar para não sofrer castigo. Preciso conseguir mais. Ele não dura. Quando chega, vai embora. Era como se cada frase fosse um mantra que reforçava um domínio invisível. E quanto mais ele ouvia, mais nítido ficava o eco daquela moeda rodando. Não era coincidência. Não era acaso. Era um chamado. No fim da tarde, senti uma necessidade estranha física de voltar para casa, como se algo o esperasse lá, pronto para completar a frase que ficou suspensa pela manhã. Ele entrou no quarto com uma cautela que nem ele entendia. A moeda continuava onde tinha caído, imóvel, mas o ar parecia diferente, carregado, como antes de uma tempestade. Quando tocou nela com a ponta dos dedos, veio aquela sensação desconfortável de déjà vu, só que mais profunda, como se estivesse acessando uma memória que nunca viveu, mas que sempre pertencia a ele. De repente, sem aviso, uma lembrança antiga emergiu. O que é curioso, porque não era uma lembrança comum. Era a imagem da avó, sentada diante dele quando ele tinha cerca de 8 anos, dizendo uma frase que na época ele achou esquisita demais para dar importância. Ela segurava uma nota dobrada, mas não olhava para ela. Olhava para ele com aqueles olhos que conseguiam ver além do que todo mundo fingia não existir. O dinheiro só manda em quem se ajoelha, ela disse, e você só se ajoelha diante de um Deus. Mas o dinheiro, meu filho, o dinheiro é só funcionário. A gente é que esquece disso. A lembrança veio tão nítida, tão viva, que ele se sentiu novamente naquela cozinha cheia de cheiro de pão quente e café recém-passado. A frase ecoou com mais força agora, como se tivesse esperado anos, para finalmente fazer sentido. Ele repetiu em voz baixa, testando a vibração das palavras no ar. O dinheiro é funcionário. A frase parecia simples demais, mas tinha um peso que ele nunca havia percebido. Um peso que, de repente, rearranjava tudo. Quando ergueu a moeda entre os dedos, algo inesperado aconteceu. No objeto, nele não havia nada de extraordinário menos, mas nos seus próprios pensamentos. Era como se uma porta fosse aberta dentro da mente, revelando corredores que sempre existiram, mas estavam fechados por crenças herdadas, medos, histórias distorcidas. E ele percebeu uma coisa que o deixou imóvel por alguns segundos. Aquela sensação de que o dinheiro o observava. Não era o dinheiro. Era ele mesmo. Era o reflexo de suas próprias crenças, projetado naquele objeto neutro. Mas antes que pudesse formular qualquer conclusão definitiva, um barulho suave o interrompeu. O som de papel se movendo. Ele olhou para a mesa e viu um envelope que ele tinha certeza absoluta de que não estava ali pela manhã. Branco, sem nome, sem selo. Algo dentro dele mudou de temperatura menos um calor rápido. Depois um frio que percorreu a coluna. Era como se o envelope tivesse surgido apenas para continuar a conversa que a moeda havia iniciado. Algo ali dentro queria ser visto, ou lido, ou entendido, e ao tocar aquele envelope pela primeira vez, algo ainda maior começou a se mover. Lá no fundo, como se a própria história estivesse prestes a revelar um pedaço que ele nunca imaginou existir. A noite cai como uma cortina pesada, dessas que silenciam até o próprio pensamento. E é justamente nesse silêncio que algo inesperado acontece, a percepção de que o universo não responde ao que dizemos, mas ao que vibramos quando dizemos. É curioso como certas verdades chegam, não como respostas, mas como lembretes, quase como um eco antigo chamando pelo nosso nome. Talvez seja por isso que, ao caminhar por aquele corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas amareladas, que tremeluzem, como se estivessem cansadas, você percebe um detalhe que passou despercebido até agora. Não foi o mundo que lhe negou prosperidade, foi a forma como sua voz a pediu. Há algo quase cinematográfico, na maneira como uma lembrança surge do nada, como um sussurro, vindo do fundo da mente. Você vie olhe, em uma conversa que deveria ser comum, mas que sempre terminava do mesmo jeito. Não posso, não tenho, nunca dá certo. Cada uma dessas frases carregava um peso que você não percebia. Você falava com a voz de quem implora,
não com a de quem cria. Era como se estivesse pedindo migalhas a um universo que, ironicamente, sempre teve um banquete reservado menos, mas só entrega a quem coloca o tom certo na palavra. Florence Scovel Shinn dizia que cada frase é um comando energético, um decreto, e de repente você sente a verdade disso na pele, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro do peito, iluminando todo um território que você nem sabia que existia. No meio desse fluxo de lembranças, surge a imagem de uma pessoa que marcou sua jornada, menos alguém que sempre dizia que tinha sorte, mas que agora você percebe, não era sorte. Era a postura, era a voz, era a certeza com que falava, mesmo quando o mundo parecia estar em chamas ao redor dela. Você lembra do jeito como ela dizia, eu já estou prosperando, mesmo quando não tinha um centavo sobrando. Soava quase absurdo, até agora, porque agora, naquele corredor estreito, você entende o que não entendia antes. Aquela pessoa não estava descrevendo uma realidade, estava convocando uma... A voz dela tinha uma confiança que a sua nunca teve. E é impossível não se perguntar por quê. É essa pergunta menos esse hiato entre o que você foi e o que pode ser, que lateja dentro de você, como um segundo coração. Sutil, mas constante. Um lembrete, uma provocação. Você percebe que sua própria voz sempre carregou pequenas rachaduras. Medo, urgência, pressa, ansiedade. Palavras macias por fora, mas ásperas por dentro. E o universo, sensível como um instrumento de cordas antigas, sempre respondeu às rachaduras, não às palavras. Como ninguém nunca falou isso antes? Ou será que falaram e você não estava pronto para ouvir? Talvez seja por isso que nesse exato momento, uma coisa totalmente inesperada acontece. É como se algo dentro de você, algo que estava adormecido havia muito tempo, desse um leve movimento, como quem acorda. Não é um pensamento, não é uma emoção. É mais profundo. É a sensação de que sua voz está mudando, não porque você quer, mas porque finalmente entendeu que ela é a chave que abre portas que você nem sabia que existiam. E essa sensação, por algum motivo, começa a crescer, como se estivesse tentando lhe revelar algo maior, algo que ainda não se mostrou totalmente, algo que o... E agora, bem aqui, à beira dessa revelação, fica impossível não perguntar. Você já percebeu qual tom sua própria voz carrega quando fala da sua vida? Coloque aqui nos comentários. Quero muito saber. A casa parecia viva, não no sentido literal. Não havia paredes pulsando, ou portas se movendo sozinhas menos, mas no jeito como o ar reagia aos passos dele, como se cada centímetro daquele espaço carregasse ecos daquilo que ele jamais teve coragem de dizer em voz alta. E naquela manhã, com a luz cinzenta entrando pela janela, como um fio frio de realidade, ele sentiu o ambiente inteiro observá-lo. Era a primeira vez que ele percebia a própria casa como testemunha. Testemunha de todas as promessas que nunca cumpriu, dos planos que sempre deixava para depois, das palavras que engolia antes mesmo de nascerem. Ele caminhou lentamente pela sala, e cada passo tinha o peso de um caminho que ele tentava percorrer há anos, mas sempre era puxado de volta pelo mesmo padrão invisível. Sentou-se no sofá. O tecido, já um pouco gasto, pareceu mais áspero do que o normal, como se estivesse cobrando sua presença tardia. Era estranho menos aquela sensação de ser confrontado por objetos inofensivos, menos, mas ele não afastou o desconforto. Pela primeira vez, escolheu encará-lo, porque havia algo diferente naquela manhã, algo que começou no espelho e agora vibrava na sala, como um aviso silencioso. A presença que ele sentiu antes ainda estava ali, quietinha, imóvel, mas viva, como se o ar tivesse ficado denso demais para ser ignorado. E no fundo, ele sabia que aquilo não era externo, era interno, não era um espírito, nem uma força sobrenatural. Era um limite sendo forçado, um ciclo prestes a ser quebrado. E ciclos não quebram sem barulho. Ele fechou os olhos por um instante, tentando entender o que aquela presença queria. Então, como um sussurro vindo das próprias memórias, ele ouviu uma frase que não dizia há anos: "Eu tenho domínio,
As palavras não saíram da boca. Foram apenas pensadas, mas a casa reagiu. O silêncio pareceu vibrar, como se estivesse esperando algo mais, menos algo que só poderia acontecer se fosse dito em voz alta. Era como se o ar estivesse segurando a respiração junto com ele. Mas quando tentou pronunciar, nada saiu. A garganta travou. O som morreu antes mesmo de nascer. E isso o fez perceber outra coisa. Havia mais de um medo ali. O primeiro era óbvio, o medo de falhar. Mas o segundo era muito mais profundo. O medo do que se ele falasse com força, com convicção, com autoridade, talvez a vida respondesse. Talvez o mundo obedecesse. Talvez o dinheiro, o tempo, as oportunidades realmente estivessem esperando apenas um comando. E aceitar isso seria admitir que a responsabilidade sempre foi dele, não dos pais, não das circunstâncias, não da falta de sorte. Dele. O peso dessa descoberta o fez levantar. Ele andou até o centro da sala, como se estivesse prestes a enfrentar algo que nunca soube nomear. O coração batia rápido, mas não era pânico, era antecipação. E pela primeira vez em muito tempo ele abriu a boca para falar algo que poderia mudar tudo. Só que, antes que o som saísse, um detalhe chamou sua atenção. Na mesa ao lado, bem onde o sol tocava o tampo de madeira, havia um objeto que não deveria estar lá. Algo pequeno, simples, inofensivo, mas impossível de ignorar. Ele não conseguia lembrar de ter colocado aquilo ali. Não naquele lugar. Não naquela posição. E, no momento em que se aproximou para pegar, sentiu o ar ficar mais pesado, quase sólido, como se a própria casa estivesse inclinada para ele, esperando sua reação. O que quer que estivesse prestes a acontecer. Não era coincidência. E você já encontrou algo no lugar errado, exatamente no momento certo? Me conta nos comentários.